Fala pessoal, eu sou o Chris Gertner. Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Tranque, um bate-papo sobre experiências missionárias. Quando o missionário está com saudade de casa e está quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está tranque. Sim, tranque vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse podcast vai ser ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da plaquetinha. Com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar? De repente, tranque. Nossa convidada especial nessa semana é a Nana Pereira. Nana, obrigado por vir hoje aqui falar com a gente. Você poderia se apresentar? Quem é você? Claro, estou muito animada de estar com vocês hoje. Eu sou a Nana, eu sou de São Paulo, mas nasci em Pernambuco. Eu servi Missão Brasil Florianópolis de 2009 a 2011 e na missão fui Sister Guerra. Sister Guerra na Missão Florianópolis, legal. Brasil, exato. Eu não sabia que você é nordestina. Pois é, nasci Mas em você é de Pernambuco. Recife? Não, sou do interior de Pernambuco, numa cidade chamada Bom Jardim. Bom Jardim, legal. O seu marido Ed, que fez missão lá, ele passou nessa cidade? Não, ele só ficou em Recife mesmo, ali naquela região. Acho que é muito Legal. interior, né? Nem sei qual missão que pega lá. A minha missão pegava uma cidade do interior de Pernambuco. Mas Pernambuco? eu nem sei onde ficava com o Jardim, não faço ideia de pegar a minha missão. É, Eu as sou pessoas Salvador. falam que é Salvador? Não Salvador, sei qual que pega. Salvador. Eu sei que pega Juazeiro, mas não sei o que mais. Não, Juazeiro é Bahia, pô. É Petrolina. É a cidade de... Não, o pessoal os baianos já iam me matar aqui. É, Legal. Muito bom. Eu tenho uma perguntinha pra você. O pessoal fazia muito trocadilho com seu nome? Sister foi Guerra? guerra? Sim, fazia. Porque a minha segunda companheira na missão foi Sister Fortes, então ficou muito engraçado, né? Porque Sister Guerra e Sister Fortes. Sister Então, quê? Fortes. Ah, com O. Sister Fortes. Não com A. Então, Ninguém Não. mexia com vocês. não, ninguém mexia com a gente. Então era muita piadinha, só os fortes vão pra guerra, coisa assim, sabe? Mas era engraçado. Na minha missão tinha Elder Chaves e Elder Chaveiro. Essa foi engraçada, mas... Mentira. Enfim. É a verdade. Nossa. mano. Eu queria muito que tivesse ido uma Sister Paz, né? Pra missão pra ser minha companheira. É. Pô, aí é Sister Paz, demais. Sister Guerra. Mas legal. Então, a gente vai ouvir as suas experiências da missão mais tarde no podcast, mas para começar, a gente tem umas perguntas divertidas de quebra-gelo que a gente quer fazer com você. Tá bom. Então, a primeira. Qual foi a comida mais esquisita que você comeu na sua missão? A comida normalmente no oeste de Santa Catarina eles utilizam muito miojo no lugar de macarrão e eles colocam molho de macarrão no miojo. Então, em vez do temperinho do miojo, eles colocam molho de macarrão. Então, é bem esquisito. E o gosto também era muito esquisito. E outras tipo coisas... Um yakisoba italiano? deve ser. Mas eles colocam carninha também ou É só isso que eu ia molho e perguntar. sal? É só o miojo cozido normal aos 3 minutinhos do miojo lá e molho de macarrão. Então era bem estranho. Não era bom, não. É. E uma outra coisa, que foi uma bebida muito esquisita que eu tomei, uma irmã, ela perguntou pra gente se nós gostávamos de suco natural. A gente, não, claro, todo mundo gosta de suco natural, né? Eu quero suco natural, tá super animado, porque normalmente na missão você só toma refrigerante, ou no máximo água, coisa assim, então suco natural ia ser ótimo, né? E aí vem a irmã com suco verde, totalmente estranho, assim. E aí eu perguntei pra ela o que que era, ela falou pra mim que era de capim-santo. E aí eu falei, nossa. E aí eu, ok, tomei o suco assim, mas o gosto era bem ruim. Porque normalmente capim-santo é utilizado pra fazer chá, essas coisas, né? Então, no suco foi bem estranho. O meu gringuês ia aparecer aqui porque eu não sabia o que era capim santo.
Mas é Mas o tipo, que é? Você olhou? é tipo uma erva. Não, não sei ainda. Mas é uma erva, então. Você tá falando que é pra fazer chá, então é como se fosse uma erva. É, é como se fosse uma erva. Parece É lemongrass. uma grama grande assim, ó. Eles usam como tempero na culinária asiática. Que eu tô vendo aqui. Exato. Tem muito Eu não ia asiático querer em tomar Floripa? suco de grama. É o quê? Tem muito asiático em Floripa? Asiático não. Ó, então, sei lá, não sei. É. Então Não sei tá. de Bom, onde veio a Então, ideia dela de capim santo no suco, mas tudo bem. Deu tudo certo. então as coisas mais esquisitas foram suco de grama e yakisoba italiano. Exato. Suco de grama é Beleza. yakisoba italiano. aí sim. Beleza, ó, Nana, outra pergunta que a gente tinha. Em Floripa, qual é uma ou algumas gírias ou expressões que são exclusivamente de onde você se viu? Uma Eles pessoa falam falar na rua, você vai muito. saber. Eles falam muito faz tolo. É, outra coisa que eles falavam muito é. Eles falam muito com Mas, X, né? Então é se queres, se não queres, diz. Então é. Se você quer, se você não quer, diz. Então eles falam muito com mas X. Então qual fica foi o primeiro que engraçado. você disse? Faz tolo. Ah, tipo, você está tolo. Não, eles utilizam isso Não? pra. Eu não é Eu essa. entendi isso. Você está tolo. Mas eles falam tais tolo pra outra coisa, como. Eu não sei o significado agora, mas eles utilizam muito essa frase, tais tolo. E outra coisa é chamar alguém de tanso. Tanso era muito Tanso? comum eu ouvir. Tanso, exatamente. E o que é um tanso? Tanso é como se fosse uma pessoa sonsa, sabe? Ah, Sei. tá. É, Minha mãe fala tongo velho, então é um tongo. exato. Então, tanso. Legal, Era essas que eu lembro, assim. Ah, tem muitas, mas essas são que eu lembrei, assim. legal. Qual é Engraçado. um hino que te lembra da missão até hoje? Que manhã maravilhosa. Acho que eu cantei esse hino todos os dias da minha missão. Que manhã maravilhosa. Sério? Só Uhum. por opção, porque você queria, você cantava com sua companheira? Sim. Porque sempre quando eu ia ensinar a lição, principalmente a primeira lição na missão, eu achava que esse hino era perfeito para chamar o espírito, para todo mundo, né, entender um pouco melhor a mensagem. Então, eu achava que esse hino era perfeito. Então, eu escolhi esse hino todas as vezes antes de compartilhar a primeira lição. E aí dava certo, assim. Então, acho que foi o hino que eu cantei todos os dias da missão. Então você cantava hino antes de ensinar as pessoas? Uhum. Nossa, eu errei. Eu acho que eu não lembro de ter feito isso. Muito Eu legal. sempre cantava hino. Você Agora, fazia isso, Vitor? eu fiz algumas vezes. Fiz algumas vezes. É. Não era toda vez, não. Não era sempre, Algumas não. vezes. Mas, ô, Nana, deixa eu te perguntar, eu pensei agora, né, você falou da Que Mãe é Maravilhosa, eu lembrei da restauração. Você conversa? Ou você, Hum. como é Eu que, me batizei, né? Eu me batizei com 19 anos na igreja. e, rapidão, como é que você conheceu a igreja? Como é que você conheceu os missionários? Eu trabalhava num supermercado e eu sempre via as sisters, elas mudaram para a rua de baixo de onde eu trabalhava. Então elas sempre passavam no final da noite, né, do dia de trabalho delas, elas sempre passavam por lá na frente do mercado que eu trabalhava. E eu tinha muita curiosidade, eram duas americanas, e aí eu via a plaqueta, o estilo de roupa que elas usavam, eu achava aquilo muito curioso, né? E aí eu, assim, até então eu nunca tinha visto missionários antes, e, e aí eles mudaram para casa, eles moravam na parte de baixo da casa de um membro da igreja, que eu também eu sempre via eles no mercado, mas eu não sabia que eles eram membros da igreja, né? E aí, então, a partir daí elas sempre passavam lá, todos os dias eu via as sisters passando lá. E aí eu comentei com uma amiga minha que trabalhava comigo, comentei, ela tem muita curiosidade sobre o que elas fazem, né? Por que que elas usam aquela plaqueta, curiosa mesmo. Eu- E aí ela falou assim, aí um dia essa minha amiga encontrou as sisters na hora do almoço dela. E aí perguntou para elas o que elas faziam e tudo. E aí eu lembro que eu só tinha folga um domingo sim, um domingo não, nesse trabalho. Então,
Ela perguntou, encontrou as sisters num sábado e ela perguntou para elas o que elas faziam e tudo. E as sisters convidaram ela para ir na igreja um domingo. E era o dia da nossa folga. E aí a minha amiga me ligou, me explicou tudo o que aconteceu, né? O que elas faziam e que elas tinham convidado a gente para ir na igreja. Aí eu falei assim, não vai dar não. Eu não vou para a igreja e tudo porque eu era católica, né? Então assim, minha família ia esporadicamente na igreja, católica de bope que a gente fala. E aí eles iam esporadicamente na igreja, mas aquele domingo eu tinha decidido que eu ia na igreja lá católica e tudo mais. E aí eu falei, não vou na igreja, vai lá, vê tudo como que é, depois você me conta. Aí eu mandava ela ir fazer as coisas, né? Eu falei, vai lá, vê como que é, e depois você me conta. Se for legal, né? Eu vou. E aí, quando eu desliguei o telefone, eu tive um sentimento muito forte de que eu deveria ir com ela. Foi muito estranho. Eu nunca tinha sentido aquilo, mas eu tive esse sentimento de que eu deveria ir com ela no domingo na igreja. Então, eu só avisei minha família que eu não ia com eles na igreja católica, e eu fui até a igreja com elas assim. Então, foi assim que eu comecei a ir para a igreja. E aí, a partir desse domingo, eu me senti tão bem que aí todas as minhas folgas eu estava lá. Então, na época, você precisava ter frequentado acho 4 domingos a igreja para poder ser batizado. E as sisters, eu não tinha um horário muito flexível, então elas pediram autorização ao presidente na época para poder me ensinar na casa desse membro, depois do meu horário de trabalho. Então eu era ensinado na casa desses membros depois do meu horário de trabalho, depois do horário de trabalho das sisters. E, e aí, quando elas me ensinaram sobre a primeira visão, logo após a mensagem, imediatamente elas me perguntaram se eu queria ser batizada. Eu e a minha amiga, nós duas fomos ensinadas juntos. E aí minha amiga não, que eu acho melhor eu pensar um pouco, que não sei o quê. E eu tive o sentimento imediatamente de falar sim. E aí eu fui. Exato. Pô, legal. E aí, quando você foi ensinada pela Sisters e você se batizou, você já sabia que você queria servir uma missão? Não, Como é que foi, então? Foi de batizada aos 19 para missionária? bicho. Eu nunca quis servir a missão. Desde que eu conheci a igreja, eu sabia que a igreja era verdadeira e tudo mais. Eu adorava fazer divisão na época, eu podia com as sisters. Eu sempre fiz divisão com elas, eu adorava sair com elas lá para poder ensinar. Mas eu nunca tive esse desejo de servir missão. Então, é, eu lembro que vários amigos meus falaram assim, quando tiraram a bênção patriarcal, né? Minha bênção patriarcal fala que eu vou servir uma missão de tempo integral, é muito específico, então eu vou para a missão. Quando eu fui tirar minha bênção patriarcal, eu comecei a ler minha bênção patriarcal, eu falava assim, ok, tá tudo bem, não tá falando nada que eu tenho que servir uma missão de tempo integral, então tá tudo bem. Eu não tinha esse desejo, né, de servir, então tá ótimo. Lá só falava que Escapou. eu... como que é? Você conseguiu escapar, então, Escapou da responsabilidade. Consegui escapar. Minha bênção patriarcal eu lia lá, só falava assim que eu tinha o dom de pregar o evangelho onde eu estivesse, no meu lar, no meu trabalho, onde eu estivesse eu teria alguém para ensinar. Então eu falei, ótimo, eu não preciso ir para a missão de tempo integral, posso pregar o evangelho por aqui mesmo, em casa, entre os meus vizinhos e coisa assim. Mas um tempo depois, eu lembro que chegou a época de servir missão e a minha ala foi dividida e nós ganhamos um novo bispo, né? E aí eu sempre brinco que o meu bispo me obrigou a ir pra missão. Ué, como Foi assim? engraçado. O primeiro dia que eu encontrei o bispo na capela, ele se apresentou, né? Dele, prazer, eu sou o novo bispo e tal. E aí eu me apresentei para ele, ele perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 21, na época era 21, né, que ia pra missão, as moças, né? Ah, E eu falei, tenho 21 daí. Você já preparou seus papéis para missão? Eu falei, não. Ele falou, mas você vai para missão. Eu falei, não vou para missão. Aí eu já comecei a ficar brava com aquele bispo, falei, não quero mais esse bispo, vou mudar de aula. Mas foi muito bom. E essa foi a primeira vez que ele comentou isso comigo, e depois a gente não falou mais sobre nada relacionado à missão. E passou muito tempo, eu fui um pouco mais tarde para missão, né? Eu fui com 23. Eu procrastinei um pouco esse tempo aí, porque realmente eu não queria ir. Então, todos meus amigos foram, eu vi vários amigos voltando,
e pra mim estava tudo certo. E eu lembro que várias coisas foram acontecendo para me conduzir até tomar a decisão de ir pra missão. Então, várias experiências, o Senhor foi me mostrando várias coisas durante esse tempo. Então, uma vez eu estava na capela e um conselheiro da estaca, ele chegou com os papéis, que antes você preenchia os papéis, né? Não sei se da época de vocês era papéis também. Mas ele chegou com os papéis e me entregou assim. Ele, olha, um presente para você. Aí eu, na hora que eu olhei que era os papéis da missão, eu só queria jogar fora, sabe? Mas como ele tava lá, não quis jogar. E aí eu falei, ok. Daí ele falou assim, ó, vai pra casa, ora direitinho. Você já orou sobre a missão? Eu falei, não, porque eu tenho medo da resposta. Enfim, aí eu fui pra casa aquele dia e aí eu segurei aqueles papéis antes de dormir, fiquei lendo, sabe, sobre tudo que tava ali, tudo que precisava preencher. E pela primeira vez na vida eu senti que eu deveria realmente orar com a real intenção, né, de saber se eu deveria servir a missão. E aí naquela noite eu fiz oração, mas eu falei assim, Pai Celestial, o senhor precisa ser muito claro comigo, porque eu sou um pouco lerda para entender suas respostas. Então eu preciso de respostas assim muito claras, né? Tipo um anjo apareça aqui ou qualquer coisa assim, para eu ter essa certeza, porque tipo, servir missão era uma decisão muito séria, né? E aí eu falei assim, ok, fiz a minha oraçãozinha, fui dormir. Aí naquela semana nós tivemos batistério com jovens. Eu acho que era líder, eu não lembro agora a história eu sei que eu fui no batistério com jovens. E esse meu bispo novo estava lá no batistério. E aí eu acho que era o presidente do templo, o conselheiro, não lembro quem era. Ele sempre compartilha uma mensagem antes de começar o batistério, né? E naquele dia ele estava agradecendo todos os jovens por estarem lá, fazendo a obra missionária vicária. E eu era a última, né? Eu estava sentada na última fileira, assim, do lado que as moças estavam sentadas. E aí ele olhou para os rapazes e ele falou assim: rapazes, preparem-se para servir a missão de tempo integral. E falou algumas coisas para os rapazes e depois eles viraram para as moças. Só que ele olhou especificamente nos meus olhos, né? E aquilo foi muito esquisito. Eu falei, tem tantas moças aqui, por que que ele tá olhando para mim? E aí ele falou assim, moças, se vocês não encontrarem, se vocês ainda não encontraram um príncipe na paz de vocês, sirvam a missão de tempo integral. E ele tava assim, olhando nos meus olhos, e agora? E aí daqui a pouco eu senti uma mão no meu ombro. E aí a mão fazendo assim, sabe, tipo, batendo no meu ombro. Como se, tipo, ouviu? É pra você essa resposta. E aí quando eu olhei, quem era o meu bispo? Meu bispo Daí, lá presente. Aí eu falei, não acredito. E assim, mas assim, ainda não era uma resposta concreta para mim. Então, eu falei, não, ainda não tá muito claro que eu tenho que servir missão, e continuei lá, procrastinando, né? E aí, o que que você lembrei, eu queria? servia, não sei, acho que um Um anjo, outdoor? um Tem toda a outdoor, vida. exato. E aí eu lembrei agora, eu era secretária do Cidade de Socorro da Estaca, na época. Então, aquele final de semana, nós visitaríamos várias alas, né, para poder, porque estava tendo conferência de aula, alguma coisa assim. Todas as aulas, todos os discursos naquele domingo foi sobre obra missionária. E eu falei, não, não é possível, não é possível isso está acontecendo. E aí, enfim, na última ala, que era nossa, que eu frequentava, o último hino foi, acho que era Famílias Poderosas Eternas, fala, o Senhor mostrou-me o que fazer, alguma coisa assim. E aí, quando eu escutei essa parte, o Senhor mostrou-me o que fazer, aí eu não tive como negar todas as respostas que eu já tinha recebido, né, do Senhor. Então, naquele momento, foi essa parte específica da música, assim, que falou assim, ó, fechou com chave de ouro, tem pra missão. E aí eu comecei a chorar, que nem uma doida, assim. E aí, no final da reunião, uma amiga minha veio me perguntar o que tá acontecendo, né, o que foi, isso aqui. Aí eu falei, eu vou pra missão, e comecei a chorar. Aí ela super feliz, super animada, e ela chorando, que nem uma doida, né? Mas assim, foram assim, muitas etapas, né? Até chegar na resposta final de que eu precisava realmente servir uma missão. Aí procrastinei um monte, mas aí fui. Legal. Mas aí você recebe o seu chamado para servir na missão Florianópolis. Você chega lá
quando você pensa na sua missão, você pensa em Florianópolis, quem vem à mente primeiro? Quando eu Alguma penso na pessoa que vem à missão. mente. Uhum. Ah, eu acho que eu acho que sempre que eu penso sobre a missão, a primeira pessoa que vem na minha mente foi assim uma pessoa bem importante naquele começo da minha missão, que foi a Jusilene. Ela foi uma moça que a gente encontrou ela eu estava na minha terceira área, que eu fiquei nessa área por 7 meses assim. Então, a gente encontrou ela por acaso, né, num dia de chuva, ela estava com o guarda-chuva todo quebrado, sabe, quando o guarda-chuva salta todo Hum. assim. Aham. E aí nós paramos para ajudar ela a consertar o guarda-chuva, enquanto estávamos consertando o guarda-chuva, estávamos nos apresentando, falando o que nós fazíamos, se nós poderíamos compartilhar com ela uma mensagem do evangelho e Mas tudo ali se mais, molhando. molhando. Aí depois ela pediu pra gente entrar numa parte coberta assim acho que era garagem, não lembro agora. E aí nós entramos e começamos a conversar com ela um pouco. E ela falou: ah, não, pode voltar no dia seguinte. E aí a gente ficou super animado. Falou: ok, ela aceitou de boa, assim, de primeira. E ela foi a primeira pessoa que a gente contatou naquela cidade, que a gente tinha acabado de mudar. Ah, Na verdade, a gente estava abrindo aquela área. Ficou fechada por muito tempo, a gente estava abrindo aquela área. E ela foi a primeira pessoa que a gente encontrou assim andando e já conseguiu um sim, sabe? Então a gente ficou super animado. Falou, nossa, que milagre, né? Já conseguiu um sim. Então a gente tipo, voltou, ensinou ela no dia seguinte. E todas as vezes que nós ensinávamos ela, ela estava cumprindo todas as coisas, todos os compromissos que nós fazíamos com ela, ela estava sempre cumprindo. E até que chegou o tempo dela aceitar ser batizada, né? Ela queria muito ser batizada, só que ela tinha um empecilho que ela morava junto com o marido dela, mas ela não era casada legalmente. Então, o marido dela falou: ah, não precisa, né? A gente já mora junto há tanto tempo, acho que era 10 anos que ela já morava junto com o marido dela. Ah, não precisa, né? Casar legalmente no papel e tudo mais. Aí ele falou que não queria. E aí ela começou a aprender sobre o templo, né? Ela continuou indo para a igreja, fazendo as coisas, mas assim, sempre estava adiando o batismo dela por conta disso, porque o marido dela se recusava a casar com ela legalmente. E aí, quando ela ouviu sobre o templo, sobre os convênios do templo, todas as coisas relacionadas ao templo, assim, sobre família eterna e tudo mais, ela falou assim: eu quero entrar no templo. E aí ela chegou para ele um dia, falou para ele assim: olha, se você não casar comigo para eu ser batizada, porque eu quero ir ao templo, eu vou me separar de você. Então ela colocou ele na parede, literalmente, ultimato. assim. Exato, colocou na parede, assim, falou, foi super, super firme, super dura, assim, com ele. E aí ele entendeu que aquilo realmente era importante para ela, né? Então, ele nunca quis saber da igreja, mas ele sempre recebia a gente super bem, sabe? Nunca foi grosso ou coisa, algo assim. Enfim, eles se casaram, ela foi batizada, e ela era, assim, aquele membro novo que levava todo mundo da rua para a igreja. Então, de domingo, assim, ela levava a galera, assim, para a igreja. Então, era muito bom. Ela era Que legal. aquele membro recém-converso, tá super animada para falar da igreja para as outras pessoas e tudo, e sempre leva pesquisador. Então, foi muito bom essa experiência E, com ela. e no geral, assim, o pessoal assim, você serviu em Florianópolis, mas você serviu em outras cidades também de Santa Catarina. Ah, De uma forma geral, o povo em Santa Catarina, eles eram mais receptivos ou era um pouco mais fechado, era mais difícil eles aceitarem, tipo, a receber o sim? eles são bem mais fechados, né? Acho que talvez, eu não sei como é o sul inteiro, mas assim, Santa Catarina eles são bem fechados. Então, ficou Algumas ainda. cidades, assim, que as pessoas são mais receptivas, normalmente é mais no oeste, né? Nas pessoas que moram mais no interiorzão. Mas nas áreas que eu passei, elas eram bem fechadas, assim, com relação ao evangelho. Então, fica ainda mais impressionante, né? A primeira pessoa que vocês conversaram, Exato! vocês É quando abriram, ela que falou nem sim, tinha eu falei, nossa, funcionário. Pô, é, legal, legal. foi bem legal. Essa área que eu fiquei 7 meses era um ramo, assim, então eu sempre falava pro presidente da missão que era a minha área do coração, porque, assim, eu vi muitos milagres, assim, nesse estilo, sabe? Tipo, de pessoas que a gente conhecia, já estava pronta para receber o evangelho e já estava pronta para ser batizada, e ok, então vamos lá. Então, a gente viu muitos milagres dessa forma, né?
nessa, nessa, nessa área que eu passei. Legal. Então, falando em milagres, que outros milagres você viu na sua missão? Outro bem parecido com o da Juscelene foi nós trabalhávamos em três cidades, né? Que era Penha, onde fica o Beto Carreiro, Pissarras e Barra Velha. Pissarras ficava no meio, que era onde ficava nosso apartamento, e Barra Velha. Nós estávamos voltando de um compromisso e voltando para cá, já estava final do dia, assim, e a gente estava voltando de Penha e passava numa pontezinha para chegar em Pissarras, né? Uma ponte com um córregozinho, assim, porque lá tem muitos pescadores, né? Muita gente que pesca lá, então. E, e nessa noite a gente estava andando e estava vindo um rapaz. E ao contrário, né? E nós sentimos depois, passou, cumprimentamos ele, né? Boa noite, e passamos. E aí nós sentimos as duas, uma olhou para a cara da outra e falou assim, ok, nós precisamos falar com ele. E aí nós voltamos, quando nós nos viramos, ele também estava voltando. E aí a gente parou, né, se apresentou para ele e explicou para ele o que nós fazíamos e nós perguntamos, no meio da conversa lá, nós perguntamos para onde eu estava indo e ele falou assim, não sei. Eu só estava indo, não sei o que eu estava fazendo ou por que que eu estava indo para lá, mas eu decidi voltar. E aí nós começamos a conversar com ele, perguntamos se poderíamos compartilhar uma mensagem com ele, visitar ele na casa dele. Só que ele morava sozinho, então nós voltamos no dia seguinte com um dos conselheiros do ramo e com uma filha dele, que posteriormente virou esposo dele. Nossa, A cara! filha, a filha do conselheiro do ramo. Foi Casou bem com o engraçado. pesquisador, com o rapaz. Aham, exato. Então E foi aí nós estratégico levar ela. Então, foi deu certo. Foi tudo bem pensado. Não foi. Na verdade não foi, mas vamos pensar que sim. E aí nós começamos a ensinar ele o que era mais engraçado é que, assim, ele tinha a vida totalmente como de qualquer outro jovem do mundo, né? Tipo, ele gostava de jogar vôlei, então aos domingos ele tinha campeonato de vôlei, depois do vôlei ia beber, ia fazer coisas assim. E, e aí, sempre que nós fazíamos os compromissos com ele, assim como a Juscelene, a gente chegava para ensinar alguma coisa, ele falou, já tô fazendo. Ah, você não pode mais tomar café. Ah, já parei, joguei todo o meu café fora. Ah, você não pode mais beber. Tudo bem, eu não vou mais beber. Enfim, todas as coisas que nós deixávamos para ele ler, ele já tinha lido além. Ele pegou o livro de que Mormon assim, legal. ele ia lendo, ele devorava o livro de Mormon. Então, assim, foi muito bom, assim, essa experiência com ele. Então, quando nós convidamos ele para ser batizado, ele já estava pronto, né? Ele imediatamente também aceitou. E eu, gente, não acredito que isso está acontecendo. Então, era uma coisa assim atrás da outra, sabe? Uma experiência assim atrás da outra nessa área. Então, essa área a gente viu muitos milagres. Então, foi muito bom. Legal. Então Realmente a minha área do coração. Foi a ele mesma área batizou e que ele? casou. Então, daí ele foi batizado, e aí depois ele começou a namorar, né? Quando a gente ainda estava lá com a filha do presidente, do conselheiro do ramo. E aí depois de um tempo eles se casaram, aí ele foi pra missão. Não, antes dele casar, ele foi pra missão, Ah, e aí tá, quando eles certo. voltaram. Não, tipo, eu inverti. E aí ele foi pra missão, voltaram, e agora estão casados até hoje. Tem acho que 3 Que filhinhos. legal. Nossa, que É, legal. foi bem legal a Que massa, experiência com eles. legal. Bom, então, mudando um pouquinho do assunto assim das suas experiências específicas na missão, você comentou Uhum. que a sua família é católica. Não sei se ainda é, enfim. Nossa, É, como é que foi a reação deles quando você falou que você ia ir embora por um ano e meio? Você simplesmente. nossa, foi tenso, viu? Assim, eu ouvi tudo que eu não deveria ouvir, assim, pra me desencorajar de ir pra missão, então, porque só morava eu e a minha mãe, né? Todos os meus irmãos são bem mais velhos que eu, então eu era a última que sobrou lá, então eu que ficava com a minha mãe. E, e assim, ninguém me apoiou com relação a ir servir a missão, né, da minha família.
E a minha mãe, quando eu contei pra ela que eu ia servir missão, ficar 1 ano e meio fora, ela ficou doida, assim. Ela, mas como assim? Por quê? E aí ela falou pra mim, tudo bem, você pode ir, mas não conte com a minha ajuda financeira e também não conte com minhas cartas, né? Que ela não sabia mandar e-mail, então na época ela me mandava carta. E ela foi a pessoa que mais me perguntava quanto que eu precisava de dinheiro, se eu precisava de dinheiro, que não sei o quê. E era a que mais me escrevia. Então, eu tinha muitas, toda semana lá eu tinha cartinha na minha mãe. Ela blefou, Então, então. Ela tava exato. blefando, então. Exato. Ela que ela não queria que eu fosse, mas tava. Mas ela Mas, me meu, apoiou Mãe total, é assim. mãe, né? em defesa dela, tipo, meu, é difícil. Principalmente pra quem não É, cresceu, entendendo, tipo, não é uma coisa assim simples de se entender, assim. Tipo, exato. Eu é super compreensível entendi ela o ter sentimento dela. dificuldade. É, uhum. É, eu super entendi o sentimento dela, mas eu falei, eu preciso, eu não posso mais, sabe, voltar atrás. Eu preciso ir. Eu já tive todas as respostas que eu precisava. E aí eu só fui. Ela, assim, ela sempre, desde que eu conheci a igreja, me batizei, ela sempre me apoiou de uma forma bem discreta, da forma dela, sabe? Então, todos os domingos, ela que me acordava para ir pra igreja. Aí, às vezes eu perdi a hora. Você não vai pra igreja? Daí ela ia lá bater no meu quarto. Você não vai pra igreja? Tá na hora de ir pra igreja. E aí ela que me acordava todos os domingos pra ir à igreja. É, Quando eu fiz os convênios no templo, né? Eu estava usando uma nova roupa estranha pra ela. E aí as minhas irmãs viram, e as minhas irmãs me zoavam muito. E aí minha mãe, eu expliquei pra ela, né? Ela começou a me zoar assim, mas eu sentei com ela e expliquei pra ela o propósito de usar, né, essa nova roupa. E expliquei os convênios que eu tinha feito, o porquê eu estava usando, e era sagrado e tudo mais. Ela super entendeu, ela nunca falava mais nada sobre aquilo, sabe? Meus irmãos continuaram me zoando lá, mas a minha mãe, ela sempre foi, assim, me apoiava da forma dela, mas ela sempre me apoiou. Que legal. Então, quando você falou que queria fazer uma missão, eles ninguém tentou te convencer a não ir. Ou teve isso? Tipo, Me... talvez não da sua mãe, mas dos seus irmãos, ou Ah, era sim, só a meus irmãos, piadinha? não, meus irmãos com certeza. Ah, é loucura, você vai ficar longe 1 ano e meio. E ainda mais que naquela época, hoje tá mais tranquilo, né? E pra missão que você pode falar com sua família toda semana por vídeo, tudo. Mas ainda mais naquela época, a gente só podia falar, acho que Dia das Mães, Natal, por telefone ainda. E aí enviar cartas ou e-mail, então assim, era difícil. Imagina você ficar esse tempo inteiro sem ver sua família, sem falar com eles direito, então foi bem difícil para eles. Mas depois eles entenderam? Ou, tipo, como foi assim? Tipo, depois de um tempo eles meio que passaram a apoiar ou foi assim a missão toda? Você falou da sua mãe, né? Que ela escrevia carta e tudo mais, mas Sim. Assim, depois que eu fui, é, depois que eles entenderam que eu não voltaria, só voltaria depois de 1 ano e meio, aí eles pararam de me perturbar um pouco, porque assim que eu entrei no CTM, a minha mãe começou a ter alguns problemas de saúde. Então, sim, foi muito uma coisa atrás da outra, sabe? Então, quando eu estava bem no começo da missão, que é aquele período de adaptação que o missionário tem, de chegar no campo missionário, de estar ali, né, processando ainda o que está acontecendo. Então, foi bem nessa época que minha mãe começou a ter alguns problemas de saúde e aí minha família começou a pressionar. Ligaram para o presidente da missão e, enfim, ficaram me pressionando por todos os lados, por carta, por e-mail, você tem que voltar, a mãe não pode ficar sozinha, enfim. E, e aí foi isso. Mas depois que eu informei pra eles que eu não voltaria, aí eles começaram a não apoiar, mas assim, ok, não ficaram mais me pressionando com relação àquilo, de Respeitaram, ter que voltar. né? Respeitaram, né? deve ter sido Entendi. difícil para você ficar assim, ficar na missão e falar isso para eles mesmo sua mãe ficando doente. Foi, porque, assim, foi difícil pra mim, porque eu tava num tempo de adaptação, então foi bem difícil, porque eu tava ali agora, minha mãe tá sozinha, ela não pode ficar sozinha, então eu comecei a ficar preocupada, realmente, né? Lógico. Do que poderia acontecer. E aí eu falei, agora eu volto para casa
largo tudo que eu tenho que fazer. Eu tava um pouco perdida, assim, não sabia muito bem o que fazer. E ao mesmo tempo minha família lá, não, tem que voltar, porque ela não pode ficar sozinha e tudo, mas assim, meus irmãos moravam muito perto da minha mãe, então tava tudo certo, eles poderiam ficar ali cuidando dela, né, por um tempo. E aí eu entrei em contato com o presidente da missão, e aí eu falei pra ele, expliquei tudo que eu tava sentindo, tudo que tava acontecendo, e ele falou pra mim, ele falou, Sister Guerra, me autorizou a ligar pra minha família, e ele falou assim, fala pra sua família que vocês amam muito, você ama muito eles, mas que você só volta pra casa em março de 2011. Falou exatamente isso, e foi exatamente isso que eu falei pra minha família. Eu falei, eu amo vocês, eu sei que a mãe vai ficar bem, e eu só volto em março de 2011. E foi o que aconteceu, assim. Então, eu orava muito para que o Senhor pudesse cuidar da minha mãe durante esse tempo, porque eu queria muito ver minha mãe ainda, né? E aí, realmente, ele cuidou da minha mãe durante esse período, até eu voltar de missão e até eu casar. Ele ainda esperou tudo isso. É, A sua mãe, você falou que ela começou a dar comida para os missionários, né? Em São Paulo. sim. Quando eu fui para a missão, inclusive tinha um missionário que estava servindo a minha ala, que ele era de Recife. E Ah, aí legal. o bispo pediu para eles, é, o bispo pediu para eles visitarem minha mãe, minha família, né? Minhas irmãs moravam tudo perto ali. E aí os elders iam lá na minha casa, acho que umas 2, 3 vezes por semana. E a minha família, né, como uma boa família nordestina, preparava um super banquete para eles. Então eles Ah, é. comiam, ficavam felizes da vida, né? Missionário adora um banquete. E Oh, aí, e assim, eles ouviam as mensagens dos missionários, mas eles não queriam compromisso, eles realmente não queriam ir para a igreja, não queriam, nunca foram para a igreja, nunca aceitaram, além da conversa ali na comida, durante a comida. E o engraçado é que o meu bispo, na época, ele foi visitar minha mãe, né? Durante o tempo que eu estava na missão, porque ele também não conhecia minha mãe. E aí eles descobriram lá, conversando, que eles trabalhavam no mesmo lugar, trabalharam juntos no mesmo lugar. E aí, na mesma empresa, no mesmo lugar, óbvio, eles trabalharam juntos, eles trabalharam na mesma empresa. E foi bem legal, assim. Então, assim, minha família foi super receptiva com eles, mas elas realmente não quiseram saber do evangelho. mas com certeza fizeram aquilo pensando em você, né? Que tinham pessoas alimentando você. É Exato. uma forma deles retribuírem. Muito bom. É, isso Então era verdade. março de 2011, você volta para casa e a sua mãe ficou melhor, então. Você comentou, né? Que Ela a ficou saúde bem dela melhorou até eu enquanto você estava voltar na para missão. casa, né? Daí o que aconteceu quando você retornou para E casa? aí, quando eu retornei para casa, ela tava super bem, mas ela começou, com o passar do tempo, a apresentar alguns sintomas, porque ela teve infarto, né? Então, ela começou a apresentar vários sintomas, mas assim, toda vez que ela ia ao médico, o médico estava tratando como algo na cabeça. Então, nunca tinham investigado o coração dela, coisa assim. E aí, depois do que ela faleceu, a gente começou a pesquisar mais sobre isso e ver os sintomas. Então, todos os sintomas que ela já estava apresentando antes, era com relação ao coração, e não à cabeça dela, né? Mas, assim, e aí a gente se culpou um pouco depois por a gente não ter percebido esses sintomas antes e tudo, mas, enfim, tudo tem um propósito, tudo eu sei que faz parte, né? Mas aí, depois de um tempo, um ano depois que eu voltei de missão, ela continuou tendo alguns sintomas bem leves, assim, durante esse um ano. Aí, um ano depois, foi quando eu conheci meu esposo. 2 anos depois, eu casei. Eu voltei de missão, um ano depois conheci meu esposo. É, um ano depois eu casei? Pera, tô perdida agora Você nas datas. voltou em Enfim, 2011, você casou é, em 2014, isso foi então? um ano depois, é. Não, casei em Ah, 2013. 2013, ah tá, então É, 2011, daí 2012 conheceu o Ed, isso, 2013 se casaram. casei. Casou. Exato. Ah, Eu casei em março também de 2013. E em setembro de 2013, a minha mãe faleceu. Então ela esperou ela casar, cumpriu lá a última filha que ela tinha ainda para casar
E foi. Ah, assim, legal que ela conseguiu assistir esse É, casamento. conseguiu participar e tudo. Então foi 7 meses. Em setembro ela faleceu. Mas deve ter sido difícil para você também, que foi logo quando a gente casa, aquele primeiro ano é um ano muito bom, mas tem os desafios, né? Em que É, tá se acostumando a viver com alguém e tudo isso, e a sua mãe falecer nesse período deve ter sido um choque para você. foi bem difícil, né? Porque eu sempre falo que a gente teve uma missão, a gente prestava testemunho, ensinava sobre o plano de salvação, mas viver o plano de salvação na prática é muito difícil, né? Você ter que É. passar por tudo aquilo, ok, agora é minha vez de passar por isso. Então realmente é difícil, sim, mas assim, eu não tive nem tempo de sofrer muito naquele momento, porque minha família, que não era membro da igreja, estava sofrendo muito mais. Porque, né, eles, ok, acabou aqui, já era, eu sabia que eu posso ver minha mãe um dia, né? E meus irmãos não. Então, o desespero que eles estavam assim, tava ofuscando tudo que eu tava sentindo. Então, ok, vou ser forte agora para tentar ajudar eles. E, e foi isso que eu tentei fazer naquele período, assim, tentar ser forte para ajudar eles, porque eles estavam mais desesperados do que eu. Eu acho legal que você falou que o que você ensinava na missão você tinha que praticar agora, né? Do plano de salvação. E isso é uma coisa, é, é muito real isso, né? De que o plano de salvação se torna muito mais real quando você passa a ter experiências Exato. difíceis com o plano de salvação, né? Uhum. E aí, sobre isso, né? Você falou que esse conhecimento e testemunho do plano de salvação te ajudou nesse período. Quais foram ou sei lá, algumas outras coisas que você viveu na missão que influenciam a sua vida até hoje? Eu acho que ah, eu acho que toda a experiência que eu servi que eu passei na missão, né, durante toda a missão, eu sempre falo que a minha missão, para mim, foi muito sagrada. Então, eu lembro que eu tenho um amigo que ele me escreveu na missão uma vez e ele escreveu a seguinte frase: ele dedique todos os dias da sua missão ao final do dia ao Senhor. Então, todo dia, antes de eu me deitar, fazer minha oração para dormir no final do dia, eu sempre dedicava aquele dia ao Senhor, tipo, ok. E aí eu começava a ponderar o que eu fiz de errado, o que eu poderia melhorar naquele dia, e aquilo me ajudava a todos os dias a tentar ser um pouco melhor, sabe? Então, acho que tudo isso, todas as experiências me fizeram chegar até aqui, né? Fez o meu testemunho crescer, fez com que eu não me afastasse da igreja pós-missão, porque voltar de missão, vocês sabem que sente um pouco perdido, né? Oh, Eu É sempre falo que desafiador, quando né? é desafiador, porque eu sempre falo que quando você vai para missão, você tem o mundo em cima de você para que você não desvie do caminho ali, você vai certinho, né? Chega até a missão. Mas quando você volta, você está sozinho, né? Então, a maioria dos seus amigos já casaram, alguns estão na missão, você volta sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. E aí você tem que começar tudo de novo, né? Então, eu acho que todas as experiências que eu vivi na missão fez com que eu tivesse um testemunho forte para me ajudar a permanecer firme até hoje, né? Então, a sua mãe não se batizou, durante a vida, mas eu imagino que você fez o trabalho vicário por ela. Sim. Um tempo depois tive a oportunidade de fazer por ela e pela minha avó ao mesmo tempo, a mãe dela, né? E o engraçado é que quando a minha mãe faleceu, é, enquanto nós estávamos arrumando as roupas dela, tirando do guarda-roupa as roupas dela e tudo, em uma das gavetas eu encontrei o Para o Vigor da Juventude, né? Aquele livrinho dos jovens. Então, eu descobri que ela estava lendo aquilo escondido. Então, ela guardava no meio das roupas dela, para eu não perceber que ela estava lendo alguma coisa relacionada à igreja. Então, Ela quando eu ficava peguei com aquele vergonha? livrinho, ela ficava com vergonha, eu acho, né? Porque eu lembro que uma vez minha mãe teve, assim, pouco estudo, então ela falou assim: eu lembro que uma vez a gente estava conversando, daí eu falei assim: ah, mãe, uma boa forma
né, de melhorar a forma com que você fala, conhecer novas palavras através de livros. Você lê, né? Vai lendo, vai conhecer novas palavras, vai. Ela, então me dá um livro para ler. E aí o livro que eu fui dar para ela é o livro de Mormon. Óbvio. Ela quase jogou na minha cara o livro. Aí quando ela percebeu que era da igreja, ela falou, não quero esse livro isso aqui. Enfim, né? Mas aí quando eu, arrumando as coisas dela, eu peguei o Para o Vigor da Juventude, eu abraçava aquele livrinho assim, eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, minha mãe estava lendo alguma coisa relacionada à igreja, sobre os padrões, pelo menos, sobre alguma coisa assim. Então eu fiquei super feliz de poder ter encontrado aquele livrinho lá nas coisas dela. E pouco tempo depois, antes de eu fazer o batismo vicário dela, eu tenho uma sobrinha que ela não é membro da igreja, mas a gente fala que ela tem o véu muito fino, assim, né? Ela tem muitas experiências. E aí ela teve um sonho com a minha mãe, esses sonhos que a gente tem, parece que foi meio bem real, assim. Então ela tem esses tipos de sonho, assim, e no sonho a minha mãe falou que estava muito feliz, e a minha mãe descreveu o mundo espiritual para ela. Então foi muito estranho, assim, ela me falando, contando sobre o sonho, ela me descreveu literalmente o mundo espiritual como nós aprendemos na igreja, né? Ela falou assim: eu estou muito feliz aqui, eu estou num lugar muito bonito, eu estou com uma senhora que está me ensinando muitas coisas. Então a gente sabe que no mundo espiritual tem pessoas ensinando Tem obra e missionária lá. tem a obra missionária lá, né? E quando eu ouvi aquilo, eu chorava, assim, eu falei, nossa, que perfeito, não sei o quê. Ela está escrevendo o mundo espiritual, eu fiquei super animada. E aí, quando eu fiz o batismo vicário por ela, e pela minha avó, eu sempre queria ter uma experiência de confirmação, sabe? Eu quero muito saber se minha mãe aceitou, se minha avó aceitou e tudo. E isso demorou um tempo, demorou muito tempo. Eu tive um sonho com a minha mãe, e nesse sonho ela falava assim: eu vim rapidinho só pra falar que eu tô muito feliz e me agradeceu. Ela falou assim: eu queria te agradecer pelo que você fez. Eu aceitei, mas a sua avó não. E ela sumiu, ela correu assim, entrou tipo no elevador, eu nem lembro agora o sonho, mas e ela correu assim, eu falei, minha avó danadinha não aceitou, mas eu fiquei feliz de saber que ela tinha aceitado, né? Aí agora, meu pai também já faleceu, eu fiz o batismo vicário por ele. Então eu preciso ainda fazer o selamento dos dois. Eles eram separados, né? Só que no papel eles ainda eram casados, eram separados por muitos anos, assim. E no papel eles ainda eram casados. Eu falei assim, vou fazer o selamento dos dois, eles que quebram o pau lá do outro lado. Eles que se viram lá. Eles que se virem lá pra gente se entenderem. O arbítrio ainda vão ter. É, exato. Não, muito legal. Então, Nana, se você tivesse que falar alguma coisa, porque tem muita gente que está indo para a missão e Uhum. talvez tenha uma situação parecida com a tua, que são a única pessoa da família deles que é membro da igreja é eles, talvez não tenham o apoio e talvez não só não tenham o apoio, mas a família deles está ativamente tentando atrapalhar o progresso deles na igreja, no evangelho e na missão. Uhum. Que conselho você daria para alguém que se encontra nessa situação? Olha, eu sei que assim como eu tive esses desafios no começo da minha missão de ter essa pressão de voltar para casa e tudo mais, e até tomar a decisão de ir para a missão também foi um pouco difícil, mas assim, depois que eu servi a missão, acho que a coisa que eu mais falo para qualquer jovem e moça é: vai para a missão, porque é a melhor experiência que você vai ter nesse período da sua vida. Então, não tenho desejo. Busca teu desejo, vai, mas assim, vai com real desejo de fazer a missão, né? Não vai para passear, não vai para encontrar um marido ou namorada, não vai para com essa intenção, porque vai dar tudo errado, você vai se frustrar, vai ser uma experiência ruim. Mas vai com real intenção de servir ao Senhor. Então, você vai ter as melhores experiências da sua vida, assim. Por isso que eu sempre digo que, tipo, a missão para mim foi muito sagrada. Então, assim, eu demorei para ir para a missão, mas as experiências que eu tive lá eu não trocaria por nada, assim. Todo missionário, quando volta, fala assim: foram os melhores 2 anos, 1 ano e meio da minha vida, faria tudo de novo. Mentiroso. O meu espírito faria a missão de novo, mas assim, meu corpo não dá.
Não dá. Fisicamente você volta quebrado, assim, né? Mas, assim, eu só incentivo qualquer jovem que tem o real desejo de ir pra missão só vai. E, assim, se prepara pra isso, sabe? Porque as experiências que vai ter não tem qualquer outro lugar no mundo ou na vida que você vai passar que você vai ter essa oportunidade. Legal. Nana, muito obrigado. Você é demais. Obrigado por compartilhar seu testemunho, suas histórias. Eu vou, agora desligando, eu vou lá fazer um miojo com molho vermelho para jantar. E E eu eu vou queria lá fazer um suco de capinar, capim santo. vou capinar uma grama aqui, E fazer um fazendo suco de suquinho. grama. Exato, vai lá. Vai Mas, o Nana, cortador de obrigado. grama. Imagina, Tá obrigada a certo, demais. vocês pela oportunidade. Obrigado, Nana. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau. Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Júlia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derrepentetranque@gmail.com contando um pouco da sua história. Não se esqueça de se inscrever no De Repente Trunk, onde você costuma ouvir podcast. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem. Nos vemos semana que vem.